Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre tramitação, certo pessoal? Tramitação está elencada aqui do artigo 131, que tem a individualidade das proposições. Esse artigo estabelece basicamente a regra básica de organização. Qual é o curso próprio da tramitação? Cada proposição, se você não sabe o que é uma proposição, tem uma aula só de proposição, para você entender o que é. Proposição nada mais é do que projeto de lei, indicação, requerimento, tudo que for relacionado à lei é uma proposição, uma proposta, certo? Que segue um próprio caminho e a tramitação é individual, a menos que seja uma emenda, que segue um projeto principal, certo? E também tem um recurso, que pode ter um recurso ou um parecer. Ou seja, um recurso é contra essa tramitação, está acontecendo uma lei, um projeto de lei, e também um parecer se essa tramitação desse projeto ele tem respaldo, certo? Se faz sentido fazer esse parecer. O artigo 132 ele diz quem decide sobre a proposição. É que decide. Esse artigo define qual a instância da Câmara, ou seja, quem é o presidente, a mesa, a comissão, o plenário, que é responsável por tomar a decisão final sobre um assunto. Tem também a decisão, que ela pode ser imediata, tem que ter uma decisão conclusiva, a decisão do plenário e o recurso do plenário. A decisão imediata é quando o presidente ou a mesa ela decide sobre o requerimento mais simples, listado no artigo 114 e 115, como a gente já viu na aula passada. E também tem a decisão conclusiva das comissões. Cada comissão ela é responsável por um tema, certo? E essa comissão ela decide sobre um projeto de lei que não precisa ir a plenário. Aqueles projetos mais simples. Tem projetos também que é mais complexo, que precisa da deliberação do plenário. E a decisão do plenário, como eu já disse, todos os deputados eles se reúnem e decidem sobre todas as outras matérias. Aqui, o que não é matéria da comissão, o que não é decisão imediata do presidente ou da mesa, vai para o plenário. Tem também um recurso do plenário. Quando aquele deputado não aceita a decisão do presidente ou da mesa, eles fazem um recurso, né, que define o mecanismo de recurso, né, que já é explicado anteriormente, que eu já mostrei na aula, né, como ocorre o recurso. Não tem um indeferimento do presidente ou da mesa, o deputado ele pode recorrer ao plenário para votação, certo? O artigo 133 trata do arquivamento, ou seja, quando é rejeitada em todas as comissões, aquele projeto, aquela proposição, ela é arquivada. O artigo ele define aqui, o 133, o que acontece quando todas as comissões temáticas rejeitam o mérito, ou seja, a ideia principal, certo? A rejeição ela pode ser automática se todas as comissões para as quais o projeto foi distribuído deve para ser contrário, porque às vezes um projeto ele passa por diversas comissões, por exemplo, um projeto ele pode passar para a comissão do esporte, a comissão da cidadania, a comissão da juventude, porque vai tratar de temas diferentes, tem uma interdisciplinaridade nos temas, certo? Aí cada comissão vai abordar naquilo que lhe compete, certo? A comissão do esporte vai tratar somente do esporte que está lá na pauta daquele projeto. A comissão da saúde vai tratar especificamente da saúde que está lá naquele projeto. Pode ter um projeto que aborda todos os temas, vai para todas as comissões, e cada comissão vai tratar daquele tema que lhe é designado, certo? E aí, quando a rejeição é automática, ela definitivamente será despachada pelo presidente da Câmara, sem precisar ir para o plenário, certo? Tem exceção? Tem exceção. Não se aplica quando houver o recurso mencionado no artigo 132, que a gente já estudou na aula passada. Vou deixar aqui para vocês verem as aulas anteriores e assistir, porque tudo tem um conhecimento prévio das aulas que você já viu, certo? E aqui eu estou só complementando uma nova assunto. Quando tem uma emenda rejeitada, o que acontece? Um parecer contrário a uma emenda específica, ela não impede que o projeto principal continue tramitando. Pode ter uma emenda secundária, como eu já falei naquelas aulas de tipos de emenda, certo? Uma emenda tem que ser aquela principal que está tramitando. Dentro dela surgem novas ideias. Nessas novas ideias é votado também outras emendas. Quando a emenda votada que é específica de uma ideia principal, quando ela é rejeitada, nada impede que a emenda principal continue tramitando, certo, pessoal? Tem também a publicação após a tramitação das comissões.
Assim que um projeto volta, na verdade, ele retoma a, o início nas comissões, certo? Com todos os pareceres, ele é anunciado no expediente da sessão, publicado também com todos os pareceres no Diário da Câmara, que é como se fosse um jornalzinho, né, da própria Câmara dos Deputados. Também ele é distribuído em cópias para todos os deputados ficarem cientes. No artigo 135, ele fala sobre o pedido de inclusão na pauta. Ou seja, esse artigo ele dá um direito ao autor do projeto para evitar que a sua matéria ela fique esquecida, por exemplo. O direito do autor, o que o autor faz? Se os prazos para a tramitação das comissões ou plenário já passaram daquele momento e o projeto já tem parecer, certo? Dos órgãos técnicos, o autor ele pode requerer, o presidente da Câmara, que a matéria ela seja incluída na ordem do dia, ou seja, ficar na fila para a votação naquela sessão. Tem também os momentos das votações, que é elencado aqui no artigo 136. A regra geral é que as votações, ou seja, as deliberações do plenário, ocorram na mesma sessão, no caso de requerimentos urgentes, ou seja, decidido imediatamente, ou mediante inclusão na ordem do dia. Tem que colocar numa fila, certo? A ordem do dia vai aprovar alguns projetos que estão lá no dia para ser votado. Aí, quando é colocado na ordem do dia, vai ficar numa fila de outros projetos que tem lá também tramitando, ok? Dito isso, vamos lá para as questões. Questões aqui referente ao assunto de hoje, que é justamente a tramitação. Questão 1. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, que trata da decisão sobre as proposições, após sua apresentação, assinala a alternativa que associa corretamente o tipo de decisão ao órgão competente. Alternativa A. Requerimentos que solicita a palavra ou a desistência desta, ou seja, da pessoa que fez o requerimento, é uma decisão da mesa diretora? Não. Requerimento é decisão da própria pessoa, do próprio deputado ou do presidente. O presidente é que faz a decisão. Geralmente o presidente é que decide, certo, pessoal? Alternativa B. Projetos de lei que dispensam a competência do plenário, ou seja, a apreciação conclusiva. A decisão é do presidente da Câmara? Não. Projeto de lei que dispensa a competência do plenário, geralmente quem faz é justamente a comissão. A comissão é que toma aquele projeto de lei e decide por si só, que é a comissão responsável, caso o plenário não se manifeste, caso não seja um assunto muito de grande relevância, né? E quem decide é justamente a comissão, não é o presidente. Alternativa C. Requerimentos que solicitem informação a ministro de Estado é a decisão do plenário? A alternativa C aqui já tem uma dúvida aqui. Será que o requerimento de informação a ministro de Estado é a decisão do plenário? O plenário ele pode opinar, só que a decisão parte do presidente, certo? Matéria sujeita à deliberação do plenário, em geral. É decisão das comissões competentes? Não. O plenário, se é decisão do plenário, não é as comissões que vai dar o seu parecer. Projetos de lei que dispensam a competência do plenário. A decisão são das comissões, isso mesmo. A alternativa A está correta. Quando o projeto não passa do plenário, cada comissão ela decide por si só. Então, a mais correta, tem uns aqui que dá para confundir, mas a mais correta é a alternativa E, certo, pessoal? Certo que já tem um pouco de dificuldade. A alternativa E está correta. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Conforme o parágrafo 2º do artigo 132 e o artigo 133 sobre os recursos do plenário e o arquivamento das proposições com pareceres contrários, assinala a alternativa incorreta. Aqui ela quer errada, certo? Incorreta. Qual será a incorreta aqui? A competência do plenário para votar projetos apreciados conclusivamente pelas comissões pode ser avocada por meio de recurso. Pode, exatamente. O plenário pode avocar, ou seja, tomar para si a decisão por meio de um recurso,
as competências já conclusivas das comissões. Então, alternativa correta, alternativa A. Não é a alternativa A o nosso gabarito. Alternativa B. O recurso que avoca a competência do plenário deve ser apresentado por, pelo menos, 1/10 dos membros da Casa no primeiro do prazo de 5 sessões. O prazo é sempre 5 sessões, certo, pessoal? 5 sessões é o prazo habitual. 5 sessões da publicação do anúncio da conclusão, exatamente. A alternativa B também está correta. Alternativa C. A proposição que receber pareceres contrários, ou seja, vai contra aquele projeto, quanto ao mérito de todas as comissões e que for distribuída será dita, certo? Será tida, na verdade, como rejeitada. Ou seja, foi contrário. Todas as comissões votaram contra aquele projeto. Ou seja, ele vai ser rejeitado e arquivado, certo? Depois de rejeitado, ele é arquivado por despacho do presidente. O presidente é quem manda no final. Então, a alternativa C também está correta. Alternativa D. O parecer contrário a uma emenda obsta a que a proposição principal siga. Não obsta. Tem um parecer contrário de uma emenda. Tem, tipo assim, uma proposição principal e as proposições secundárias derivadas daquela principal. Se uma proposição secundária ela for impedida, certo? Impedida, tipo assim, não tem argumentos que faça com que aquela proposição ande. Quer dizer que aquela principal ela não pode seguir? Claro que não, pessoal. Ela pode sim seguir o rumo dela, da principal, no seu curso regimental. Então, a alternativa C está incorreta, ou a alternativa D está incorreta. O parecer contrário a uma emenda obsta que a proposição principal siga, não obsta. A proposição principal continua seguindo o trâmite, certo? E aquela secundária que para. Parecer contrário a uma emenda obsta que a principal siga seu curso regimental, devendo a matéria ser reavaliada. Não, a principal ela continua, só aquela secundária derivada da principal que para, certo? Alternativa é a decisão do plenário sobre o recurso que avoca a matéria conclusiva das comissões é soberana e define a matéria, se a matéria, né, será deliberada em plenário ou não. Isso mesmo. O plenário manda mais que a comissão. Sempre essa regra. O plenário, ou seja, a decisão de todo mundo, é maior do que a comissão em si, porque a comissão tem poucas pessoas, poucos deputados. Então, o plenário ele vai ser soberano em relação às comissões, a decisão dele, certo? Quando ele avoca, ou seja, toma para si aquela competência. Então, a única errada aqui é a alternativa D. Vamos para a terceira questão. Um projeto de lei, PL, é apresentado na Câmara dos Deputados e, após a leitura no plenário, é encaminhado às comissões de mérito competentes. Todas as comissões emitem pareceres e uma comissão uma coincidência de visões técnicas e políticas. Todos os pareceres são contrários ao mérito do projeto. O que acontece quando todos os pareceres de todas as comissões são contrários àquele projeto? À luz do artigo 133 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre o destino dessa proposição. Alternativa A. A proposição ela segue para discussão e votação em plenário, pois, conforme o artigo 132, parágrafo 1º, a manifestação das comissões é prévia, mas a decisão final é do plenário. Alternativa B. A matéria é tida como rejeitada e será arquivada definitivamente por despacho do presidente da Câmara, dando-se conhecimento ao plenário. Alternativa C. A proposição é devolvida à primeira comissão de mérito para que reformule seu parecer, buscando um consenso ou um substitutivo. Alternativa D. O autor do projeto pode requerer a conclusão da matéria na ordem do dia, pois o plenário é soberano para decidir, independentemente dos pareceres contrários. Alternativa E. A tramitação é suspensa até o final da sessão legislativa, quando a proposição será automaticamente arquivada por recurso do prazo. E, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar nós. Compartilha aí com um amigo seu que está estudando o regimento interno da Câmara dos Deputados. E até o próximo vídeo. Continue estudando.